split in the opposition plays right. O trabalho duro de colher o café não valia ouro. E havia muita terra, sim, mas nada era deles. こんなに土地があるのにコーヒーしか植えないのかな。野菜も植えればいいんだ。土地はいくらでもあるじゃないか。ブラジル人は野菜を食べないのかしら。新しい金儲けの道が開けるぞ。野菜を作ろう。なんとか種や苗を探し出して休みを利用して植えるんだ。仕事、仕事、仕事。 Movidos pela determinação de não fracassar no novo país, os japoneses começaram a mudar a paisagem brasileira. Há milênios, usando cada pedaço disponível da pouca terra japonesa, eles aproveitaram espaços desprezados pelos brasileiros. Mas logo, os pioneiros descobriram que não bastava plantar, que o trabalho individual seria estrangulado. Como iriam transportar e vender a produção? Só unidos sairiam da pobreza. Para vencer as dificuldades de distribuição e comercialização, os japoneses se uniram e se organizaram. Em 1927, 83 plantadores de batata, com um capital inicial de 290 contos de réis, fundaram a Cooperativa Agrícola de Cotia. Hoje, 61 anos depois, a cooperativa é a maior da América Latina em faturamento. Aos vitoriosos, as batatas. Harukichi Yamanaka é um dos pioneiros da Cotia. Ele tinha 20 anos quando chegou ao Brasil no ano da fundação da cooperativa. Não sabia nem a bola. Pai, irmão que trabalhou. Eu queria sair para São Paulo para aprender língua, mas não tinha jeito. E como é que o senhor aprendeu a língua? Língua? É. Ah, até agora não dá nada. Em tempo de paz, a vida dos imigrantes é sempre difícil. Em tempo de guerra, ela pode se tornar insuportável. Na década de 40, havia uma guerra no meio do caminho dos que vieram recomeçar a vida aqui. O Brasil estava ao lado dos aliados. E alemães, italianos e japoneses tornaram-se prisioneiros de guerra na sua nova terra. 22 de agosto. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. Tempos difíceis para os imigrantes alemães, italianos e japoneses. Com a entrada do Brasil na guerra em 42, agrava-se o clima de hostilidade contra os imigrantes. Sendo ou não simpatizantes do nazifascismo, eles passam a sofrer perseguições. Em março de 42, o presidente Getúlio Vargas decreta o confisco dos bens de imigrantes. O objetivo é garantir um fundo de indenização por eventuais prejuízos causados em ataques da Alemanha, Itália e Japão contra o Brasil. O confisco de bens era uma maneira arbitrária, se apanhava as coisas e meu pai sempre dizia, nem sempre havia um comprovante daquilo que se levou e que foi confiscado. E tudo era levado ao Banco do Brasil. No bairro Santa Felicidade, em Curitiba, os italianos foram convocados a comparecer em frente à igreja, levando todos os bens. As lembranças daquele dia ainda estão vivas na memória do seu natalino, de 91 anos. Ele tinha 37 e lembra que os moradores esconderam joias e dinheiro no quintal das casas, mas nem tudo foi possível salvar. O exército pediu que apresentassem os cavalos e os caminhões. Apresentaram, viram, os cavalos veio. Em Blumenau, Santa Catarina, os imigrantes eram proibidos de falar alemão e muitos perderam tudo o que tinham. Foi muito difícil, porque nós éramos vigiados dia e noite. O nosso rádio tinha que ser lacrado para não poder ouvir uma estação estrangeira, somente as estações aqui de Blumenau, do Brasil, né? Desculpe, dona Nena, mas nós temos ordem de pegar o rádio que seu marido tem aqui nessa casa. Por quê? Estrangeiro não pode ter rádio em casa. Se for italiano, alemão, japonês, agora é tudo inimigo.
anos 80 foram muitos os japoneses que voltaram para casa. Brasil dewa, okanemoke ga muzukashi. O que eu acabo de dizer em japonês, qualquer brasileiro está sentindo. Está muito difícil ganhar dinheiro no Brasil. Por isso, a decisão de ir embora não é tão complicada. E tem tanta gente saindo que essa viagem já tem até um nome na colônia japonesa de São Paulo. Dekasegi, em busca do dinheiro. Alguns saem para procurar emprego lá, mas a maioria já sai com tudo acertado aqui mesmo, antes de embarcar. Dona Misao Sakamoto já tomou a decisão. Ela vai atrás de dinheiro japonês para sustentar os 3 filhos no Brasil. O que a senhora faz aqui? Aqui eu ajudo na feira e faço um pouco de salgado para entregar às pessoas do bar. E tira quanto por mês? 120 cruzados. E lá a senhora vai fazer o quê? Eu vou trabalhar na fábrica e lá eu vou ganhar mais ou menos em torno de 2.200 cruzados. E muitos os brasileiros que se mudaram. Quando você lê uma coisa dessa, o menor salário do mundo, é uma coisa triste, né? $50. Não dá nem $50. $50 você ganha num dia, ele tira de gorjeta numa noite. E não é só o dinheiro também, sabe, é o respeito pelo trabalho das pessoas. Você carrega pedra, você faz qualquer coisa, sabe? E o dólar também é bem charmoso. Eu me sinto aqui bem mais gratificado, estou sendo bem mais remunerado, dá até para guardar um dinheirinho. No ano de 87, quando foi a maioria dos brasileiros, quando foi a enchente de brasileiros que veio para cá, imagina, 5 mil brasileiros, mineiros, 5 mil brasileiros, eu acho que 80% era da área de Governador Valadares. Vamos colocar 4 mil brasileiros comprando passagem de ida e volta por $1.600, é uma bolada. Embora tendo nome, tendo fama, tem muitos artistas de nome, de fama aqui, que está passando um pão aqui. Está sentindo uma certa dificuldade. E não é tão fácil assim como as pessoas pensam, não. Se eu conseguir atingir a meta que eu pretendo, talvez eu volte. Aqui são 2 beliches. Entra lá pra você dar uma olhadinha, entra lá pra você ver. Aqui então são 2 beliches, moram vocês 4 aqui. Quer dizer, aqui não dá pra guardar muita bagagem, não. Nem pra... Geralmente é aquilo que tem mesmo e pronto. Aqui vocês guardam uma espécie de um armário, né? E aqui tá a farmácia deles, olha aí. Isso, aí tem a farmácia mesmo. Estou aprendendo a viver aqui mesmo, aprendendo a ganhar dinheiro, trabalhar por conta própria, não trabalhar para ninguém mais. Mas isso por causa do inglês, porque se você não sabe inglês, você vai pastar um pouco, vai mesmo. Quais são as coisas que você gosta mais nesse país? Eu gosto do povo e eu gosto muito também, assim, desse lado da honestidade, sabe? Não tem aquele negócio de sul-americano e brasileiro, principalmente, de sempre querer tirar vantagem de tudo. Você nunca está seguro. Sempre você tem que estar com o pé atrás, se cuidando. Aqui não. Aqui o que você falar, eles consideram como verdade, certo? Você não tem que ficar mostrando documentos, você não tem que ficar provando que você é inocente. No Brasil, eu ganhava bem. Você fazia o quê? Ganhava bem, marceneiro. Trabalhava numa marcenaria nossa, do meu pai, então ganhava bem, não ganhava mal. Mas forçosamente era obrigado a gastar tudo. Então você não tem como juntar. A economia italiana é mais instável. Por outro lado, o estrangeiro, ele inicialmente, ele sempre vive de subemprego. Essa é a realidade geral dos brasileiros que estão na Itália. Você, com dólar aqui, você não faz nada. Todo brasileiro imagina, dólar é muito bom no Brasil. Você chega aqui, as coisas não são tão fáceis. Porque na hora que eles sabem que você é estrangeiro, eles não vão te tratar tão bem assim. Mas quando você sai do Brasil, que enfrenta outro tipo de vida, conhece outro tipo de pessoas, é mais respeitado naquele país, sabe? Você se sente melhor, se sente próprio, gente. Porque aqui a gente não pode trabalhar, você sabe disso. E esse dia eu passei o maior sufoco, eu tava trabalhando, chegou a polícia lá e eu tive que me esconder. Quer dizer, assim acontece com qualquer um. Isso é horrível, você trabalha sob tensão, entendeu? O meu país é maravilhoso, eu amo o Brasil, assim, e fico triste de saber a situação que ele está vivendo. Mas é muito bom viver num país onde não existe inflação, onde a gente possa ir ao mercado, comprar uma coisa e voltar daqui a 1, 2 meses e tá a mesma coisa também, o que não acontece no Brasil. Você não pode querer ser um imigrante e querer ser um doutor, entende? Como imigrante, você tem que estar disposto a ser um faxineiro,
a sujeitar a qualquer coisa. Realmente, eu acho que são poucos brasileiros que conseguem seus objetivos aqui, né? A Europa é muita ilusão. Eu acho que você ser imigrante não é fácil mesmo. Eu acho que você vive com o sonho do seu país, entendeu? Eu acho que a imigração é uma escolha sua, né? Mas há uma diferença muito grande em nível social, para você se encaixar em tudo. Porque a gente fala a mesma língua, mas é tudo diferente. Na história dos imigrantes, a vida costuma ser difícil para todos, mesmo os que levam na bagagem muito preparo e muito talento. Você se recorda do incidente diplomático entre Brasil e Portugal no início dos anos 90? Todos os dias, há 3 anos, o dentista paulista Paulo Marques cruza o Rio Tejo a caminho do trabalho. Paulo e seu colega gaúcho Flávio Portalê vivem na semi-clandestinidade dos profissionais brasileiros em Portugal. De cada consulta, recebem apenas 40%. O resto vai para o dentista português, dono do consultório. O máximo que se consegue são 50%, mas tem que passar recibo e descontar direto o imposto. Quer dizer, na verdade, o máximo que se consegue ganhar são 35%. Irã Fischer Trindade cuidava de dentes na tranquilidade de Nova Friburgo, no interior do estado do Rio. Há pouco mais de 3 anos, foi convidado para trabalhar numa clínica da cidade do Porto. Diante da perseguição aos brasileiros em Portugal, Irã virou um líder da categoria. Desde Tiradentes, não havia um dentista brasileiro tão determinado a enfrentar o governo português. Que tipo de humilhações que os dentistas brasileiros sofreram aqui, que mais te indignou? Foi essa campanha difamatória que saía diariamente nos jornais portugueses, nas rádios portuguesas e principalmente nos 2 canais de televisão estatais, falando mal do profissional brasileiro, falando que as faculdades brasileiras formavam profissionais com 2 anos, dizendo que nós éramos um risco à saúde pública, que nós éramos invasores, que nós éramos uma série de outras definições muito pouco elogiadas. Isso é que mais indignou a todos nós. Nas ruas de Lisboa, o povo fala com simpatia da invasão brasileira. Gosto muito dos brasileiros. O idioma é o mesmo, são simpáticos, são nossos irmãos, eu aceito-os muito bem. Impecável. Hã? Impecável. Impecável? Impecável. Só tenho a dizer bem dos brasileiros. Muito obrigado. Nada. E alguns confessam a nacionalidade de seu dentista. Ministro, dizem que o seu dentista é brasileiro, isso é verdade? É verdade. Como o chanceler português João de Deus Pinheiro, que confia sua boca a uma brasileira. Naqueles anos de crise, muitos foram embora, mas havia quem acreditasse que o Eldorado era aqui. Ponto final do chamado Trem da Morte, a linha que atravessa a Bolívia e chega a Porto Suárez, a cidade mais próxima da fronteira com o Brasil. É um retrato fiel de um país que venceu a inflação, mas não descobriu ainda a saída para a pobreza e o desemprego. Para muitos desses jovens, a única alternativa é sair da Bolívia. Não existe qualquer estatística segura, porque é impossível saber qual a intenção de uma pessoa que percorre esse trecho que eu estou percorrendo agora. Mas calcula-se que pelo menos 2.000 imigrantes clandestinos cruzam a cada mês esse trecho aqui da fronteira em Corumbá. Ironicamente, eles vêm à procura daquilo que hoje milhares de brasileiros vão buscar fora do Brasil. Juan Domingues tem 19 anos e a coragem dos adolescentes diante do futuro. Não teve medo de nos contar que está deixando o seu país para buscar uma nova oportunidade na vida. A 400 quilômetros daqui, ele deixou a família, a escola e os amigos, em troca de uma promessa de emprego. Juan já tem um trabalho acertado no Brasil, numa oficina de costura. Mas no passaporte só tem o visto de turista. Hay sueños, hay muchos, como cualquier persona, como usted mismo, tiene muchos sueños. Igual yo tengo mis sueños. E que sonhos você tem para o Brasil? Medicina. Fazer medicina aqui no Brasil? Medicina, é a única. Aí você voltaria como um médico para a Bolívia? Médico para a Bolívia, para toda a Bolívia, não?
Você acha que isso vai acontecer? Tudo depende. Não lhe posso dizer nada. Juan vai viver na clandestinidade. Vai ganhar menos do que um salário mínimo por mês. Vai trabalhar 16 horas por dia. Mas como todo imigrante, é movido pela certeza de que tudo pode ser superado. Os sonhos dele, por um bom tempo, vão ficar escondidos em alguma oficina superlotada de máquinas de costura. Hoje, São Paulo abriga mais de 100 mil bolivianos. A metade é clandestina e paga um preço muito alto por isso. Esta praça fica num bairro onde estão concentradas pequenas confecções irregulares. Nas noites de domingo, ela vira ponto de encontro de bolivianos. É aqui, longe de fiscais e da polícia, que eles procuram emprego. As contratações são acertadas em conversas sigilosas, com empregadores também ilegais. Os donos das confecções são, na maioria, coreanos. Essa rotina massacrante se esconde atrás de cada uma dessas janelas. Parecem casas comuns, mas todos esses sobrados abrigam confecções clandestinas. A presença de estranhos agita os moradores. Depois de alguma conversa, nós conseguimos entrar numa das casas. Já na entrada, estrados, colchões, revelam que aqui se trabalha noite e dia. Os trabalhadores só param quando estão exaustos, para dormir algumas horas. Na primeira sala, há um pequeno número de pessoas trabalhando, todas bolivianas. Mas na sala ao lado, uma cena impressionante. Máquinas coladas umas às outras. 14 pessoas trabalhando sem parar. Grande parte, menores de idade. Um barulho tão infernal que, apesar da precisão do nosso equipamento, quase não conseguimos captar o som das entrevistas. Trabalhar. Às 8. E vai até que horas? Até? A boliviana responsável pela casa paga apenas 8 cruzeiros reais por peça de roupa. Você não tem jeito de pagar mais e fazer com que eles trabalhem menos? Não. Por que não? Eu tenho que pagar luz, água, aluguel. Quanto que o dono da loja paga para vocês? Para mim está pagando 20, 25 mil. Entre 20 e 30 cruzeiros. Em algumas lojas de São Paulo é fácil ter uma ideia do que é a exploração da clandestinidade. Essas blusas custam mais de 600 cruzeiros reais. As mesmas blusas que a dona da oficina entregou por 30 cruzeiros e que um boliviano costurou por apenas 8 cruzeiros reais. Tem que aceitar, né? Porque senão a gente procurar outro também é a mesma coisa, né? Às vezes não pagam também. A gente fala, mas eu sozinho não posso fazer nada. Um pouco, mas a gente tem que trabalhar porque precisa, né? Você sente demais a saudade, machuca muito. A relação humana no Brasil